programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Bom dia a todos que estão assistindo a Cidade Ativa Online, a nossa TV online. O meu nome é Marli, estamos aqui com mais uma programação da manhã de domingo. Está no ar com vocês o Japão Show. Cidade Ativa Online o goran no minasama, ohayou gozaimasu. Japão Show apresenta no watakushi, Mari desu. Kyou mo nichiyoubi no asa o minasama to issho ni sugoshita node, kore kara yoroshiku onegai itashimasu. Sim, eu gostaria de agradecer a todos os internautas, a todas as pessoas que estão nos acompanhando desde a nossa primeira edição, né? Que o Japão Show começou no ano passado, justamente com a chegada da nova era, né? Olha, pessoal, com imenso prazer, com muito agradecimento assim que nós temos por vocês, né? É um imenso obrigado e um grande abraço para vocês, a todos vocês que nós gostaríamos de passar para todos vocês, internautas. Tá, ok? Muito obrigada. Então, estamos aqui no segundo ano, aqui da Cidade Ativa Online, apresentando, sempre tentando passar o melhor do Japão, né? As informações culturais e tudo que se relaciona ao Japão. Então, na edição de hoje também, nós preparamos uma matéria, né? Falando sobre os eventos, as datas importantes que serão apresentadas ao decorrer do ano, tá ok? Então, na edição de hoje, nós vamos começar primeiro de como é o Japão, né? Então, ou seja, o Japão no mês de janeiro e partindo também, adiantando um pouquinho, para o mês de fevereiro, tá ok, pessoal? Então, fiquem de olho. Então, apresentaremos sobre os eventos anuais que são realizados no Japão. E como eu falei, nessa edição de hoje, vamos falar um pouco da cultura, os eventos culturais, a primavera no Japão, de como ela se inicia, de como é a chegada da primavera no Japão, né? E também vamos falar um pouco sobre a província, a cidade de Nagano. Por que o Nagano? Justamente porque a cidade de Nagano ofereceu, né? Quer dizer, ela sediou os Jogos Olímpicos, né? De inverno de 1988. Então, por essa razão, nós gostaríamos de apresentar, falando um pouco dessa cidade maravilhosa que é a província de Nagano, ok? それでは皆様、今日の特集としては日本で、年間開催されるイベントをこれから少しずつ紹介したいと思います。で、今日の特集としては1月と2月の初期始まりの頃のそのイベントであったり、春がちょっとずつ訪れてくるその様子も皆様にお届けしたいと思います。それではまず1月の日本の1月はですねについてその文化のイベントで日本の春で観光では長野県、でなぜ長野県を紹介したいと、申しますと、それは今年大きなスポーツで世界的なイベント東京オリンピック2020年が開催されることもありまして、前回のそのオリンピックのイベントが開催された長野県での長野県を思い出して皆様に少しずつ今日は何回かに続けて分けてお届けしていきたいと思いますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。Primeiro vamos às mensagens, né? Bom dia, pessoal.
bem-vinda a vocês. É a Nina Alves. Bom dia, Marli. Ótimo programa para você. Muito obrigada, Nina. Nós agradecemos a você pelo seu carinho, tá ok? Muito obrigada e um grande beijo para você. Então, o que é apresentado no mês de janeiro? É oferecida a iluminação, é um dos eventos, né? Que é muito conhecido também, que é a iluminação de Shirakawa-go, realizada entre janeiro e fevereiro, né? E o vilarejo de Shirakawa-go se torna uma fascinante terra das maravilhas no meio do inverno, quanto ao cenário do inverno, né? Quando a neve transforma os telhados inclinados das casas no estilo Gashō-zukuri, que é a paisagem lindíssima que lembra um conto de fadas. Então, essa cidade que vocês estão vendo fica na cidade de Nagano, né? Realmente uma paisagem muito linda, que quando chega a época de inverno, entre meados de mais, precisamente dizendo, não no começo de dezembro, porque devido às condições climáticas, né? Dezembro é quando começa a cair as neves. Então, não significa que já que como entrou em dezembro, então já a paisagem estaria totalmente coberta em neve, né? Então, como começa a cair uma certa quantidade de neve, então em vez de dezembro, janeiro seria a época principal, a melhor época para se visitar essa cidade lindíssima, né? Então, essa paisagem que vocês estão vendo são essas casas tradicionais, né? É a arquitetura tradicional japonesa, que se chama Gashō-zukuri. Então, é uma época muito bonita, linda de ser visitada, tá bom? E o vilarejo mantém uma iluminação especial durante este período que é entre janeiro a fevereiro, né? Entre as 17h30 às 19h30. As casas são iluminadas internamente, espalham um brilho caloroso e muito aconchegante pelas ruas, né? Sim. それでは皆様、今ご覧になっているこちらの景色なんですけれども、長野県にあるとても素敵なその合掌造りっていうその風景ですね。こちらがなる年間を通して雪が降ってない時の背景でございます。で、今はちょうど1月に入りまして、1月と2月の間が一番ふさわしい景色であります。なぜならばその気候とかそういう影響がありまして。12月の初期だと雪がややちょっとずつ降ってくるその段階であって、まだそんなにスキー場であったりそんな真っ白に整っているわけではないんですよね。なので、一番いいその時期としては1月から2月の間だと思います。Sim, como eu disse, o vilarejo, né, tem uma iluminação muito bonita, né, especial. Então, para aqueles que estão programando uma viagem e ainda não têm certeza de onde eu devo viajar, onde vou passar as férias de inverno, então tá aí uma sugestão para vocês, né? Visitem essa cidade linda que é de Nagano. Tá ok, pessoal? Bom, passando... antes de passar para a seguinte, né, matéria, temos mais mensagem vindos dos nossos queridos telespectadores, né? Para os fiéis seguidores aqui da Japão Show, da Cidade Ativa Online, né? Bem-vindo, Joel Nascimento. Bom dia, Marli. Um feliz ano novo para você e a toda a equipe da TV Online. Nossa, Joel, muito obrigada, viu? A equipe toda, nós agradecemos você, tá bom, Joel? Muito obrigada pelo seu carinho, né? Que é enviado em todas as vezes, né? Que nós apresentamos aqui o Japão Show e nós agradecemos muito a você, tá ok? では引き続き、はい、皆様、それではこちらご覧になっているその白川郷イルミネーション、はい、こちらの場所は白川郷っていうところで毎年開催されているとても待ちに待ったその白いイベントでありますね。先に申しましたようにその1月と2月が一番ふさわしい時であって、皆様も今ご覧になっていただいているそのとても素敵な風景に立つわけなんですね。ではこれから日本を訪れて、どちらへそのスケジュールを作ろうかな、日本のどこへ今度は、日本にいろんなところは、遊びに行ったけれども、じゃあ北の方はどうかなというぜひ迷っている皆様にこちらの方をぜひお勧めしたいと思いますので、どうぞご覧になってください。楽しんできてください。Bem, diretor, o que temos no seguinte? Sim.
Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Os principais atividades também são as atrações, também são os esportes de inverno, né? O janeiro, como eu disse também, é o auge da temporada de esqui, de snowboard, para quem gosta de esportes de inverno. E oferece também ótimas opções de distâncias também, turísticas. Mas vamos falar também os esportes, né? Sobre os esportes de inverno. Então, como vocês estão vendo, né? O esqui também, o esqui, tanto esqui também como o snowboard é muito procurado pelos turistas, pelos japoneses, também pelos turistas, né? Estrangeiros, que todos os anos eles sempre procuram as grandes, assim, as cidades, as províncias, né? Que são famosas pelas estações de esquis e também onde eles oferecem outras opções também, né? De visita, que também são os onsens. São os onsens também principais pontos assim para visitarem, né? Então, nesse quadro vocês estão vendo, seria o monorail, que, se não me engano, fica na província de Nagano, que mais tarde eu vou falar sobre o turismo de Nagano para vocês, né? Então, fiquem de olho, tá? Então, como eu disse antes, como eu citei antes, o janeiro é a época, melhor época para quem vai curtir o esqui, o snowboard, no esporte de inverno, né? Que é a temporada onde tem a melhor qualidade de neve, onde ele é seca e é macia também. Porque quando ele começa a cair uma certa quantidade de neve, ela não é tão assim macia, propícia também para os esportes, principalmente quem vai curtir o esqui. Então, ou ele é muito assim fraco, ou ele não está dentro das qualidades, né, de que um profissional espera, né, de quem vai todos os anos curtir o esqui também não está, digamos assim, como se diz, não é a qualidade da neve, como é que eu vou te falar, né? A qualidade da neve que tem que ser seca e também macia, né? Ou então, se ele começa a derreter, aí sim, né, que não é aquela coisa, então o turista, né, acaba saindo da estação também meio que decepcionado. Então, quem quiser curtir um bom esporte, então a melhor época é janeiro e fevereiro, tá bom? Carol Souza, oi Carol, tudo bom? Mali, faz muito frio no Japão? Sim, muito frio. Bom, começa a fazer muito frio mesmo depois que passa, digamos, depois de novembro, dezembro, depende muito da região, né? No norte, por exemplo, já no começo de novembro já começa a ficar muito frio, né? Porque diferente do Brasil, no norte ele é frio, no sul ele é bem quente, né? No Brasil é ao contrário. Então, quando chega mais ou menos no norte, na época assim de mais ou menos final de outono, né? Outono para inverno, então já começa a esfriar. Então, principalmente assim na parte de Hokkaido, mais para o norte mesmo, então já começa a acumular 1 metro,
mais ou menos 50 centímetros, 1 metro de neve, né? Então, no norte mesmo é realmente muito frio. E aos poucos, né, começa a esfriar na parte assim, a central, que é de Tóquio, Kansai, Tóquio, e assim vai indo, né, até chegar no sul. Então, essa época, cara, como eu te disse, no Japão, em geral, entre janeiro e fevereiro, isso é a época mais fria, mas também a melhor época para se apreciar essa linda estação de inverno, né? Então, eu gostaria de sugerir a você, tá bom? Você já visitou o Japão? Não? Se já visitou, você tem interesse de ir de novo, né, de visitar o Japão? Então, olha, visite, comece a preparar os seus esquemas, né, o seu plano de viagem, já começando pelo norte, né, que seria o Hokkaido, Sapporo. Se você gosta de um esporte assim, de inverno, né, de inverno, então seria a melhor época, tá bom? Beijo para você, Carol, muito obrigada. それでは引き続きウィンタースポーツについてちょっとお話ししたいと思います。先ほど皆様にお伝えしましたように、1月というのは日本ではとても待ちに待ったかようなそのスキーシーズンの季節になります。この1月といいますのは雪がよくね、そのスポーツに一番最適なその時期になったその季節、その月が1月から2月の間なんですね。はい。では皆様そのウィンタースポーツを楽しみたい方はぜひ長野県とか他にもいろんなスキー場がありますのでぜひ訪れてみてください。Bem, vamos falar então, né, sobre as outras cidades também nas nossas próximas edições, tá ok? Temos mais internautas. Bem-vindo, Henrique Dias. Oi, Henrique. Bom dia para você. Bom dia, Marli. Meu filho sempre assiste o seu programa. Sério, muito obrigada. Olha, é um programa japonês, né? Que fala sobre a cultura também. Então, o que seu filho ele mais gosta? São os animes? São os artistas? É a música? É a cultura? Qual seria a preferência dele, né? Então, fala aqui pra gente, né? Manda notícias aqui pra gente, tá bom? Qualquer coisa vindo de vocês é de uma grande validade, tá bom? Que ajuda a construir o Japão Show melhor ainda, né? Um beijo para você e um beijo aí pro seu filho, tá bom? Muito obrigada. E o Roberto Aparecido Ferreira. Bom dia, Marli. Roberto Aparecido Ferreira. Esse é o meu chefe. É o dono aqui da TV Online. Minha apresentadora do Japão Show. Seja bem-vinda a 2020. Com muito trabalho. Gente, é o meu chefe, né? Me dando, quer dizer, seja bem-vinda a 2020, com muito trabalho, kkk, pessoal, o que isso significa? Isso significa que a gente tem que trabalhar, né, pessoal? Olha, chefe, desculpa qualquer coisa, a Maria aqui vai tentar melhorar, tá bom? Vai trabalhar bastante, tá? Trabalhar bastante aqui para a TV Online, para a Cidade Ativa Online, para a Cidade Ativa, para o Japão Show e para todos vocês, né, que estão aqui e também para todas as pessoas, nossos amigos que estão assistindo o Japão Show, né, lá no Japão, tá ok? Chefe, muito obrigada, viu? Um beijo para você, muito obrigada por me receber aqui na Cidade Ativa, por me abrir as portas, né, pela chance, assim, pela nova carreira. Agradeço muito você, chefe, por ter me dado essa oportunidade maravilhosa e também por ter conhecido, né, poder trabalhar com essa equipe aqui da Cidade Ativa, né, do Japão Show e também por poder conhecer todos vocês, né. Muito obrigada a vocês, tá bom? Bom, eu tenho que voltar para o trabalho, tá? Prosseguindo aqui com a matéria de hoje, com o especial de hoje, né, vamos falar sobre o turismo, que é a província de Nagano. O Nagano, né, a província de Nagano, ela é muito conhecida também como a capital que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 1998. E também é conhecida também a Tsukuba, né, que fica ao sul da cidade de Nagano, e que também se localiza em média assim, do Vale do Rio Tsukuba, né, cercada por montanhas, por Alpes também, é um lugar muito bonito. Então, a foto que vocês estão vendo fica na cidade de Nagano, né? Ficou muito conhecida também pelos Jogos Olímpicos, pela Olympic Village,
de Nagano. Então, pessoal, esse ano teremos o evento, né, dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Então, foi por essa razão que hoje, na nossa segunda edição desse ano, nós resolvemos falar um pouco lembrar um pouco sobre o Nagano, né? E também a província de Nagano oferece várias atrações, né? Vários pontos turísticos para vocês que gostariam de um dia visitar Nagano, né? Província de Nagano. Tá? Então, o que tem de bom em Nagano? Temos esse vale, eu acho que fica na cidade na área de Hakuba. Um lugar muito conhecido também, famoso por ter, pelos Alpes também, e pelos amadores dos esportes de inverno, né? Que é o esqui e também o snowboard. É um lugar lindíssimo, pessoal. Olha, eu estive em Nagano, né? Em Hakuba também, mas em outras cidades vizinhas também, né? Que são lindas, lindas. Né? O céu é azul também, de noite também, sabe aquele céu coberto de estrela? Mas linda, nítida, limpo mesmo. Então, eu gostaria de sugerir também que visitem outras partes, né? Outras regiões de Nagano, né? Que seria a Hakuba também. E tem outros, né? Que eu gostaria de falar mais sobre a província de Nagano e de tudo que de bom, o melhor que o Nagano oferece, né? E também sem esquecer de acompanhar também, dar acompanhamento aos Jogos, né, de Olímpicos de Tóquio e os Paralímpicos também, né, de como estão os preparativos, né. Então, a Cidade Ativa aqui, o Japão Show, vai fazer o acompanhamento e mandar para vocês, tá ok? Então, vai ficar vou ficar devendo também muitas assim, outras matérias também, matérias falando sobre o Nagano e também acompanhando sobre os preparativos, né, das Olimpíadas de Tóquio desse ano, tá bom? Que já está quase por vir. Então, o ano passado, nós pensamos, não, vai ser só no ano que vem, vai ser no ano de 2020. Olha, pessoal, já estamos no ano de 2020, né? E daqui a pouco vai iniciar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, fique de olho, tá bom? Acompanhe aqui a Cidade Ativa Online, né? Meu diretor, não vai ser só o Japão Show, né? Vai ter também, como é que é? No ponto de vista, também vai ser apresentado? Jornal do Mundo? Olha, pessoal, fiquem de olho nas outras programações aqui, tá? Não só no Japão Show também, que eles também vão também falar, né? Vão divulgar também sobre esse grandioso evento, né? Das Olimpíadas de Tóquio, tá ok? Fiquem de olho. E também, o que o janeiro no Japão oferece? Oferece também outras atrações, né? Que é o Festival de Escultura de Gelo, que é realizado em todos os anos. Só que esse aqui, pessoal, este Festival de Esculturas no Castelo de Matsumoto, que também fica na província de Nagano, vai ser aberto, mas assim, no mês que vem, né? Quando entrar no mês de fevereiro, então, vai ter essa exposição que vocês estão vendo, que no fundo, é o Castelo de Matsumoto, né? E na frente é a escultura de gelo, né? Cada ano, me parece que eles escolhem um tema. Então, foi escolhido também um tema muito bonito para ser apresentado, né? Para ser bem trabalhado e apresentado para o público, né? Então, são esses eventos que serão realizados entre o mês de janeiro, que nós estamos praticamente no final de janeiro, para fevereiro, né? Junto com a chegada da primavera. Então, que mais? Sim. E também temos as esculturas, né, que esse trabalho grandioso, né, muito bonito, que é feita sobre o gelo, a neve. E também, não só isso, para aquelas pessoas que querem fugir um pouquinho do frio, eu vou falar também sobre o Parque dos Macacos, que é conhecido como o Jigokudani. Deixa eu explicar. Tem o Parque dos Macacos, né, mais conhecida como onsen, são as águas térmicas, né. E o Jigokudani, ao pé da letra, significa o vale do inferno. Jigoku significa inverno. Dani seria o vale, né? Então, Jigoku Dani é o vale dos infernos. Esse lugar fica na província de Nagano, né? E que oferece aos visitantes a experiência única de ver os macacos selvagens se banhando em uma fonte de águas termais naturais. Os macacos, eles vivem em grandes grupos sociais e pode ser muito divertido
ver a interação entre eles, né? Mas é interessante também que eles estão acostumados aos humanos, né? Eles podem ser observados bem de perto, mas muitas vezes ignoram os visitantes, porque eles querem saber mesmo de curtir o onsen, né? Sim. sim. はい。それでは皆様、少しね、こちら皆様がご覧になっているところ、地獄谷っていう有名な長野県にあるその地獄谷っていうその温泉地なんですけれども、毎年この冬がやってきますと、お猿の皆さんですね、お猿さんたちが来て、他の観光客と一緒にそのお風呂に入ってるというか、お風呂を楽しんでるんですよね。で、そのお猿さんたちはもう人間に慣れて、非常に人間に慣れておりまして、近くに行っても、何もしないっていうか、自分たちで温泉を楽しもうぜということで、はい、大変とても愛らしいそういう風景を見ることができます。はい、で後々ですね、今回のその特集としてはその長野県を皆様にご紹介したいと思いますのでご用意いたしました。長野県は、過去ですね、冬のオリンピックにその場所を提供したところとしてとても非常に有名になっております。はい、でオリンピックビレッジというところ、私も当時はとても有名になって、でそれから長野県とかそのオリンピックというかだんだん有名になっておりまして、で今回は今年は東京オリンピック2020年の東京オリンピックが開催されますので、ちょっとその前に開催された場所としては長野県だったので、ちょっとね皆様に思い出させたいので特集をご用意いたしました。でオリンピック村だけではなくて大変ね楽しい温泉地であったりその町とか、もありますので、観光地としてももう本当にねいろんなオプションがありまして、で今回は皆さんがそのバックにご覧になっているこちらのお猿の皆さんですね、温泉を他の観光客と楽しむのが普通で、非常に人間慣れをしておりまして、楽しんでる、今回も楽しんでいる様子がありましたので、ぜひ皆さんにも見ていただきたくて、どうです？愛らしいですよね。はい。でその冬の風景としては、これも一つのオプションとして、長野県で特にその地獄村をお訪れになった時にぜひ、こういうことをジャパンショーでいつかね紹介されたな、見た覚えがあるなって、ぜひ思い出として持ってきてくれれば非常に嬉しいです。幸いです。Bem,それでは後ほど。dando continuidade, né, com nossa ついてビデオをお見せしました。で、カサ・アドルフ・フリッツっていうというところはどういうところなのかなって。はい。で、カサ・アドルフ・フリッツっていうチャリティーハウスなんですけれども、特に病気であったり、宗教とか国籍とか全く関係なく、そうですね、スピリチュアルって言いますと、これスピリチュアルと宗教ではなくてそのエネルギーを元にして、その病気であったり何かの治療を行っている、大変とても素敵な素晴らしいそういう施設でもあります。で、今現在もっとその人を受け入れたりするためにもうちょっとその場所をですねこれから拡大しようと。で、拡大をして新しい建物を作って、で、できるだけ皆さんをウェルカムで受け入れて、そちらで治療ができるように拡大している段階でもあります。で、なのでやっぱり皆様のその気持ちであったり学んでも皆様からいただけるものであればぜひ協力をお願いしたいと思います。そうですね、必要とされるものは、何でも
皆様からいただけるものであれば心よく本当にいただきたいと思いますので、その中でもそうですね、材料、その道具であったり、セメントであったり、ピースであったり、何かそういうもの、でも何でも受け付けておりますので、あとはですね、銀行の口座もその心遣いですね、銀行の口座も皆様にお届け しましたので、もし興味のある方がいらっしゃれば、こちらのしだれ立場オンラインの方にぜひお問い合わせくださいませ。皆様のその気持ちを心よりお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。Bem, estamos chegando ao final do Japão Show, mais programa aqui, programação aqui da Cidade Ativa Online, né? Que é o Japão Show, que estamos presentes a todos, né? Presente em todos os domingos, na manhã de domingo, compartilhando essa manhã, né? Trazendo algumas coisas do Japão, informações sobre cultura, também é um programa assim, informativo também, né? E agradecemos a todos que estão acompanhando o Japão Show. Muito obrigada e muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a todos vocês que estão chegando agora também, né? E nós agradecemos a todos vocês, né? E desejamos a todos um ótimo domingo e até a próxima semana, que seja uma semana muito boa, energética, de boa energia, né? E também que seja cheio assim, de coisas novas que possam trazer muita alegria, muita alegria a todos vocês, tá bom? Muita paz e felicidade. それでは皆様、ジャパンショー、しだれ立場をご覧になっていただいた皆様、ジャパンショーを最初からご覧になっていただいている皆様、誠にありがとうございます。そうですね、ついに皆様と、今日の特集もこれで終了したいと思いますので、本当にこれからもいろんな番組とかその番組を作るためにいろんなその、テーマであったり、これからもどんどん取り入れていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにして待っててください。それではジャパンショーの後にですね、これからも、番組が引き続きありますので、こちらの方も午後にも新しい番組がスタートするので、どうぞ楽しみにしてください。それで良い日曜日を、そしてこれから先良い1週間をお迎えください。とてもエネルギッシュで前向きで元気で幸せで、で来週もしだれ立場オンラインのこちらのチャンネルでジャパンショーでお会いしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é me ensinar. A falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online.
So to the preacher, let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que estou grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.